start on this computer. Agora sim. Boa tarde. Então, meu artigo ficou: o libertarian paternalism is not an oxymoron, que uma tradução literal seria que o paternalismo libertário não é um oxímoro. Daí eu fui pesquisar o que era a palavra oxímoro, quando duas palavras opostas são colocadas lado a lado, mas neste caso elas não são opostas. Então, partindo desse princípio, os autores Sustein e Thaler, ambos da Universidade de Chicago, eles vêm com uma proposta totalmente diferente do que geralmente nós temos conhecimento sobre, então, o paternalismo. Então, eu vou fazer agora uma reflexão com vocês, que é esse exemplo inicial, que nos Estados Unidos as pessoas costumam aderir a esse plano, que seria 401k em português, que seria um plano de aposentadoria. Então, quando as pessoas ingressam nas empresas, as pessoas podem optar por aderir ou não. Na maioria das vezes, as pessoas optam por formulários. Mas eles tinham uma expectativa, que era aumentar as economias, o que as pessoas economizariam ao aderirem a esses planos de aposentadoria. Então, eles tinham duas opções que estão ali postas: que eles enviassem o formulário para quem quisesse participar, então tu te inscrevia e tu passava a participar, ou que ao ser contratado, as pessoas eram automaticamente inscritas e tinham a liberdade de optar por não sair. O que aconteceu? Eles fizeram essa opção de automaticamente inscritas e o número de pessoas que aderiram, então, a esse plano de aposentadoria, que muito semelhante, por exemplo, aqui ao FGTS, as pessoas podem sim vir a retirar o dinheiro se elas precisarem, e aumentou muito o número de pessoas que economizaram. Então, a partir disso, eles falam que a ideia deles é manter sim uma direção à escolha das pessoas, mas preservar a escolha da pessoa no sentido assim: tu automaticamente adere ao plano, mas tu tem a liberdade de escolher sair. O que isso, então, incomoda a sabedoria tradicional, que vê o paternalismo totalmente oposto ao liberalismo. E isso pode beneficiar essa ideia de tu direcionar a escolha da pessoa, mas deixar ela sair, pode beneficiar inúmeras áreas, como os trabalhadores, os consumidores e até questões de família. Por que isso? Porque a gente se questiona: temos liberdade de escolha? Sim, mas em muitos domínios nos falta clareza e também nós não temos preferências bem ordenadas. As escolhas muitas vezes são feitas como base em framing effects, que até aqui tem um exemplo para falar deles para vocês, que assim, ao optarem por um procedimento médico, o que vocês fariam se lhe dissessem que quem faz daqueles que fizerem esse procedimento, 90% estão vivos após 5 anos? Ou se fosse posto de outra forma, daqueles que fizeram esse procedimento, 10% estão mortos após 5 anos. Qual as pessoas tendem a aceitar mais? Até mesmo com médicos, ficam vulneráveis à segunda opção. Quando eles dizem apenas 90% estão vivos após 5 anos, as pessoas aceitam mais se submeter ao procedimento. Outras questões é que as pessoas tendem a ser influenciadas por regras, padrões e também por pontos de partida. Ou seja, o termo preferência, por diversas vezes, ele é obscuro. Então, seguindo, então eles defendem, os autores, que os entes públicos e os privados devem orientar a escolha das pessoas para melhorarem o bem-estar delas. E o aspecto, então, libertário está na possibilidade de ser livre para sair ou para não aceitar a escolha realizada por eles. Vocês seguem vendo Word?
Uhum. Perfeito, Gabriela, perfeito. É só para mim saber. Então, estudos, e eles se baseiam nessas ideias que as nossas escolhas são obscuras, em estudos de economia comportamental e de psicologia cognitiva, que os indivíduos, por mais que eles achem que eles tomem as melhores decisões para si, por vezes, por diversas vezes, eles tomam decisões inferiores, porque as habilidades cognitivas não são ilimitadas e também, às vezes, falta força de vontade. Por exemplo, eles fazem um exemplo que nós somos as melhores pessoas para escolher o sabor do nosso sorvete, que a gente conhece uma ampla variedade de sabores de sorvete. Aí, quando a gente vai para uma sorveteria, a gente tem noção do que a gente gosta ou não. Agora, quando a gente está falando em investimentos ou tratamentos médicos, talvez a gente não seja as melhores pessoas para fazer essa escolha. Então, eles dizem que tem alguns equívocos. O primeiro equívoco é achar que tem alternativas viáveis ao paternalismo. Em certos aspectos, sempre vai haver alguma escolha. Por exemplo, uma cafeteria. O consumidor, ele tende a escolher produtos que estão próximo da linha. Imagino que vocês também. Por isso que às vezes são direcionados certos produtos quando tu passa um tempo lá. Por exemplo, tu não tem necessidade de comprar uma bala, mas tu tá na linha, às vezes tu acaba comprando. E daí, então, tem um exemplo da cafeteria. Sabendo disso, quem vai escolher os produtos para colocar na linha vai ter, poderia ter algumas opções. Fazer escolhas que deixem os clientes melhores, fazer escolhas aleatórias, ou fazer escolhas que deixariam os clientes obesos, ou optar pelas escolhas que os clientes fariam. Tudo isso para dizer que, por óbvio, a primeira opção de todas é a mais paternalista. Mas dentre todas essas, mesmo que fosse qualquer uma, alguma escolha deveria ser feita. E a partir dessa escolha seria direcionado a escolha de muitos consumidores. Então eles dizem que assim como os donos de cafeterias, os governos também têm que fazer escolhas. Eles também precisam de ponto de partidas. Por exemplo, quando eles criam regras que definem delitos ou que definem contratos. Um outro exemplo, um outro equívoco que eles trazem, que o paternalismo sempre envolve coerção. Para eles isso não é verdade, porque quando tu tem a liberdade de escolher, tu não precisa escolher o que está na linha, por mais que aquilo possa influenciar a tua escolha. Eles até citam um outro exemplo. Se nós estivéssemos falando de crianças no ensino fundamental e nós colocássemos as maçãs em frente aos bolinhos, para que as crianças consumissem mais maçã, não tem uma coerção envolvida, mesmo que fosse adultos. Isso seria só um paternalismo aceitável. No entendimento deles, isso seria possível até para os libertários mais ardentes aceitar que as maçãs fossem colocadas antes dos bolinhos. Isso tudo são políticas que promovem o bem-estar, mas também dão espaço à escolha das pessoas. Então, como eles dizem, algumas decisões são inevitáveis. Em vez da gente continuar nessa discussão de que dá para evitar, não dá para evitar o paternalismo, eles sugerem que as pessoas passem a trabalhar como escolher as escolhas, o que vai influenciar as pessoas. Então, eles sugerem duas opções. Uma análise de custo-benefício, que estudar, então, quais são as melhores escolhas, que os benefícios ultrapassem os custos. E uma outra é utilizar os resultados da psicologia da tomada de decisões para apoiar julgamentos razoáveis para quando os consumidores tiverem que escolher. Então, essa é a primeira parte do artigo. A segunda parte, então, eles voltam a trabalhar a questão que muitas vezes nossas escolhas não promovem nosso bem-estar. E para trazer esse dado, eles falam de um exemplo, que até não está na tela, que mais de 60%
dos americanos são obesos ou acima do peso. Mas nem por isso os americanos optam por dietas. Da mesma forma, beber, fumar, mesmo que os índices de bebida e de cigarro causem mais de 500 mil mortes por ano precoce nos Estados Unidos, mesmo assim as pessoas não deixam de fumar ou beber, ou seja, há uma racionalidade limitada e sim, as pessoas sofrem de problemas de autocontrole, o que já acaba com esse primeiro argumento que nem sempre a pessoa faz a melhor escolha para si mesma. Na terceira parte, que talvez para os autores é o cerne do artigo, é trabalhar então que o paternalismo ele é inevitável. E eles citam um caso aqui, que daí eu também trouxe para vocês como exemplo para ficar mais fácil, que houve uma lei na mudança da cobrança dos estacionamentos nas empresas, né? Então, os funcionários passaram a ter descontados o valor do estacionamento antes dos impostos serem gerados. E com a mudança dessa lei surgiu duas questões. Automaticamente seria pagar o estacionamento antes dos impostos e os funcionários que não quisessem aderir a esse benefício só informariam. E para ter uma dimensão assim, eles citam que o custo de estacionamento por ano passa de $1.200. Ou seja, é uma economia considerável se tu pagar esse valor antes da geração dos impostos. Ou um segundo plano seria pagar depois dos impostos e solicitar que os funcionários que quisessem enviassem um formulário para aderir então a essa nova lei do desconto antes dos impostos. O que os autores falam? Que se a Universidade de Chicago não tivesse definido a opção número 1 como padrão, eles mesmos teriam esquecido os formulários nos seus escritórios e continuariam pagando valores mais altos depois da geração de impostos. Ou seja, o plano padrão escolhido em certas ações tem grandes efeitos no comportamento das pessoas. Então, por isso a importância de ser também bem escolhido esse plano. E ele cita alguns outros exemplos. Ele volta à questão dos empregadores e da economia, dos planos de aposentadoria, e ele fala que só teria um excesso de paternalismo se a gente entendesse que os funcionários iriam aderir a um plano, que eles não perderiam o formulário e que eles reservariam um tempo deles para pensar sobre inscrição ou não no plano de aposentadoria, o que geralmente não acontece. Uma outra opção seria que os funcionários fizessem uma escolha, que quando eles chegassem até seus empregadores, eles pedissem se eles querem ou não participar. Mas isso também seria uma forma de paternalismo, porque quando tu pede para alguém escolher ou não, tu já tá fazendo a pessoa tomar uma decisão. E assim também essas questões se aplicam ao governo, que muitas vezes tem que fazer escolhas que são inevitáveis. E ele cita alguns exemplos no caso dos consumidores, dos trabalhadores, das pessoas que optam por casar. Tem um conjunto de regras e todo esse conjunto de regras que respaldam as relações jurídicas. E eu cito alguns exemplos, como nos Estados Unidos também tem uma lei semelhante que tu não pode dispensar um funcionário sem justa causa. E também eles falam que um exemplo disso seria quando o governo determina o direito a férias. Ou seja, o conjunto de regras importa, mesmo que não custe nada, né? Esse conjunto de regras, ele vai afetar as escolhas e as preferências dos consumidores, dos trabalhadores, das pessoas que são casadas e dentre tantas outras pessoas. Então, uma outra questão que eles falam é das âncoras. E para isso eu trouxe mais um exemplo, que as pessoas não têm escolhas bem formadas, que elas tendem a se apegar às âncoras
e a regras padrões. Por exemplo, em estudos de avaliação de contingentes, né, quando eles questionam as preferências das pessoas, percebe-se uma diferença nas âncoras, nos pontos de partidas. Por exemplo, aqui, quanto vale uma redução do risco anual de 4 mortes em 100 mil mortes? Então, aqui tem um valor inicial de 25 mil libras, de 25 libras e de 75 libras. Quando eles sugeriram para as pessoas o valor inicial de 25 libras, as disposições máximas que eles iam pagar para reduzir esse risco de 4 mortes seria 149 libras. Ao contrário, se o valor inicial fosse 75 libras, o valor mínimo seria 232 libras e o máximo já seria 350. Não tem a disposição mínima no primeiro exemplo, porque eles não fornecem. Ou seja, isso mostra que as pessoas não têm uma clara preferência de quanto valeria evitar essas 4 mortes. Elas tendem a se apegar nessas questões. Da mesma forma, como antes eu citei, e os autores trazem de novo, que é o efeito framing. O quanto as ordens das questões postas, qual que é o percentual de vivos, mas se tu falar o percentual de mortos, mesmo que seja o mesmo, as pessoas tendem a escolher uma coisa ou outra. Ou seja, as preferências não são claras e não são bem ordenadas. Então, eles dão outros exemplos, tudo para dizer que as escolhas individuais, os efeitos que reproduzem as escolhas individuais são inevitáveis. Não há uma posição antipaternalista, seria incoerente porque não tem como evitar o efeito sobre os comportamentos e as escolhas. E o que eles fazem é que as pessoas passem a olhar os efeitos que as regras padrões, os framings, causam nas escolhas das pessoas. O que poderia causar um paternalismo fraco. Mas não tem como ter nenhum paternalismo, na visão dos autores. Na parte 4 do artigo, eles investigam como, dentre as principais opções, eles poderiam usar esse paternalismo libertário. E daí tem 4 opções, que é o paternalismo mínimo, as escolhas coagidas e as restrições processuais e substantivas. Então, eles falam que o paternalismo libertário que eles defendem tenta garantir como regra que as pessoas direcionar a escolha das pessoas na melhor forma de bem-estar, possibilitando a questão da escolha. E eles citam algumas questões, que é a lei de demissão dos Estados Unidos, e outro exemplo que eles citam no caso do consumidor é a possibilidade de devolver os produtos, que lá, mesmo que tu compre na loja, eles entendem que o fato de ter um vendedor faz com que tua escolha não seja a mais acertada. E eles também dão um tempo para a sentença do divórcio, porque eles entendem que é importante esse tempo, porque essas decisões não são tomadas com frequência e também porque envolvem grandes emoções. Então, eles, a partir desses exemplos e outros, né, eles falam que tem que ter um mínimo de paternalismo, que tu tem que construir um ponto de partida ou uma regra padrão é inevitável, ou pode haver, então, uma escolha coagida, que também é outra forma de paternalismo, quando tu pede para a pessoa optar ou não, ou pode haver restrições processuais, que é quando são projetadas para que a escolha seja voluntária e racional. E daí aqui eles citam como exemplo a lei de discriminação etária no emprego, que eles nos Estados Unidos eles não podem definir questões, pelo que eu entendi, né, dessa lei lá, que tu não pode exigir uma certa idade, tu não pode discriminar se a pessoa é mais velha ou está próxima à aposentadoria.
Ou também tem um caso de restrições substanciais, que é o caso que o planejador seleciona os termos pelos quais as pessoas podem se mover, que é o caso da lei da rescisão, que é da demissão, né? Que quais são as possibilidades de demitir as pessoas nos Estados Unidos, muito semelhante aqui. E também eles citam essa mesma lei. Desculpa, eu coloquei aqui 2 vezes e me confundi. Então, a parte 5 explora, então, como deve ser feita essa escolha. Eles propõem 2 análises. A análise de custo-benefício, que é analisar os ganhos e as perdas. E eles citam aqui um exemplo, achei muito interessante, que muitos países, no caso de doação de órgãos, como a Áustria, a Bélgica, a Dinamarca, a Finlândia, a França, a Itália e dentre outras, eles presumem que as pessoas vão doar seus órgãos e automaticamente na carteira de motorista é inscrito que eles são doadores. Se a pessoa quiser, ela pode optar por não doar. Então isso é mudado. Já nos Estados Unidos é ao contrário. As pessoas têm que manifestar o interesse de doar seus órgãos para estar escrito na carteira de motorista que ela é doadora de órgãos. O que isso causa? Nos outros países, nos primeiros países citados, tem uma média de pessoas que doam órgãos de 90%, enquanto nos Estados Unidos é apenas 20%. Essa diferença não se deve a questões culturais para os autores, mas sim na regra padrão, que o quanto uma regra padrão pode mudar a escolha das pessoas. Então, eles falam que isso seria uma benevolência libertária. E outra opção, além de analisar os custos e benefícios, porque nesse caso das doações de órgãos também beneficiaria a outras partes, a terceiros, eles chamam de regras de ouro, que às vezes tu não tem dados ou tu não tem a possibilidade de fazer uma pesquisa do que é melhor e do que não é melhor para fazer essa escolha. Mas eles sugerem 3 métodos possíveis nesse caso, que seria escolher o que a maioria escolheria se as escolhas fossem necessárias e reveladas. Uma segunda opção seria forçar as pessoas a explicitar suas escolhas. E a terceira seria escolher o que minimizaria o número de saídas das pessoas. Então, essas são as opções que eles entendem para escolher. Na parte 6 também, eles fazem uma lista de objeções, mas eu não entrei nessas questões pelo tempo. E eu concluo dizendo, então, o objetivo deles, que é uma abordagem que preserve a liberdade de escolha, mas que autorize tanto instituições públicas quanto privadas a orientar pessoas na direção de promover seu bem-estar. Por quê? Porque as preferências das pessoas são estáveis e mal formadas e, portanto, os pontos de partida, as regras existentes serão persistentes. As pessoas terão tendência a escolher por elas. Então, eles acreditam que muitos resultados sociais atuais, que são aleatórios ou inadvertidos, podem ser mudados se forem objeto de um produto de reflexão séria. Então, não é apenas uma possibilidade conceitual, mas uma base para repensar muitas áreas do direito público e privado. E daí, por fim, eu acrescento uma reflexão que é minha. Eu acho que o que a gente está vivenciando agora abriria muito espaço para um paternalismo libertário. O quanto tu direcionar escolhas, por exemplo, aqui na minha cidade, em Farroupilha, quem não usa máscara é multado. Ah, é radical? É, mas tá fazendo com que tu vá pro centro e tu tenha segurança que tu tá de máscara e a outra pessoa também tá de máscara. Então, eu acho que questões assim, no momento que vivemos, mas em políticas públicas em geral, podem sim ser utilizadas essa questão de direcionar as escolhas para proteger as pessoas e sim, para quem não quiser, ter o direito de sair. É isso.
Muito bem, Gabriela. Gostei bastante da sua apresentação. Muito bom. E acho que todos os teus colegas perceberam claramente a importância de o porquê o texto foi escolhido por nós, não é? Porque esse artigo foi recortado, foi selecionado para a gente conversar. Ele diz respeito a uma pesquisa desenvolvida por dois grandes professores, o Sandstein é um professor de Direito Constitucional, o Thaler é um economista, ganhador de prêmio Nobel, e ao contrário da escola de Chicago, que trabalha com aquela abstração de um ser racional, que ao contrário de von Mises na Europa, ou do Friedman, que também trabalham com essa personagem, olham para nós não como ícones, a expressão foi construída por eles, mas como seres humanos. E reconhecem que, enquanto seres humanos, não somos tão perfeitos quanto aquele modelo idealizado pela economia clássica. Esses são os mesmos autores que escreveram o livro Nudge, que provavelmente eu já comentei com vocês em algum momento. Tá aí, Marcela, ótimo. A leitura é extremamente agradável, não é? E nesse artigo especificamente eles chamam a atenção para dois aspectos que são super importantes. Framing effects. O que isso quer dizer? Como a informação é apresentada. Hoje há uma colega de vocês na graduação que eu oriento, que está explorando o modelo de etiquetagem de produtos processados, de alimentos processados, inspirado o trabalho no modelo chileno, que não sei se já tiveram a oportunidade de ter contato com algum produto chileno nos últimos 5 ou 6 anos. O modelo de etiquetagem é de losangos pretos chamando atenção. Alto teor de gordura, alto teor de sal, alto teor de açúcar. E não como o nosso, que tem uma tabelinha que, por exemplo, quem é usuário de óculos já tem dificuldade de enxergar se eu não vou com meus óculos de leitura para o supermercado. Aquilo não chama a nossa atenção. Então, o que o Thaler e o Sandstein constroem, na verdade, é uma arquitetura de decisão. Vamos escolher politicamente que modelo queremos usar. A decisão da maioria, a decisão dos cientistas, aquilo que parece ser melhor para as pessoas, enfim. E trabalham também, a Gabriela destacou isso muito bem, com ancoragem. Então, gente, eu quero vender este porta-coisas. O preço que eu der aqui na minha oferta vai influenciar o preço final. Se eu falar que eu quero 5 ou se eu falar que eu quero 50, a gente vai chegar a resultados claramente distintos. Imaginem que com o Matheus e com a Gabriela eu comece dizendo que quero 50, com a Marcela e com a Cláudia eu começo dizendo que eu quero 5. Ou elas me oferecem 5. Isso vai influenciar a decisão final. Por quê? Porque eu ancorei. O efeito é anchoring, efeito de ancoragem. Muito bem, Gabriela, gostei bastante. Vamos deixar para conversar no final se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? E eu enviei uma pequenina nota no chat sobre design by default ou by choice, que tem a ver com essa discussão. Cláudia, tua vez? Pode ser. Bom, eu não fiz uma apresentação em texto, minha apresentação vai ser em oral apenas. E o tema que eu fiquei para conversar com vocês é o artigo Para Além do Princípio da Precaução, que é do mesmo autor, um dos autores que a Gabriela também trabalhou, que é o Cass Sunstein, que é assim que se pronuncia. Como o professor comentou, ele é um constitucionalista norte-americano. Ele é um crítico, né, do princípio da precaução. E primeiro eu vou fazer algumas reflexões sobre o princípio da precaução para que possa, então, entrar nos pontos em que ele traz. Esse é um tema que é do direito, referente às questões de direito ambiental, né? Foi pensado a partir do direito ambiental por volta de 1970, mas passou na Alemanha, né? E passou então a fazer parte de forma mais específica, né? E positivada na Conferência Rio 92.
que tinha, então, como uma definição, o princípio da precaução é uma garantia contra os riscos potenciais que, de acordo com o Estado, o atual conhecimento, não podem ser ainda identificados. Este princípio afirma que a ausência da certeza científica formal, a existência de um risco e de um dano sério ou irreversível, requer a implementação de medidas que possam prever este dano. Então, é um ponto que eu pesquisei alguns outros autores, né, para fazer um paralelo entre o autor de fundo e os demais, e ele tem, sim, um posicionamento bem, né, bem crítico, e que o trabalho dele, né, esse artigo, ele tem como... Deixa eu só pegar aqui o meu guia. Problemas técnicos. Então, o que ele trabalha? Que há um interesse, né, que ele traz, que há um interesse em todo mundo em que haja uma regulação simples, de uma regulamentação de riscos, né? Em caso de dúvida, siga o princípio da precaução. E evitar que quaisquer medidas, né, que possam, então, criar a possibilidade de dano. O que o autor ele faz essa reflexão, né, e até ele comenta que se pudesse usar uma frase de efeito, é melhor prevenir que remediar. Na vida cotidiana, pelos os apelos que as pessoas fazem, né, por exemplo, que compram detectores de fumaça, contratam seguros, usam cintos de segurança, capacetes, mesmo que seja improvável que se envolvam em acidentes. Então, há essa medida, né, pelas pessoas, as pessoas utilizam esses mecanismos mesmo sem saber se de fato teriam um dano. Bom, eu trago, então, como seria, né, uma percepção forte da precaução, em que busca, que daí seria, né, uma diferença entre a precaução forte e a fraca. A precaução forte busca identificar qualquer ação do homem com impacto sobre a natureza como potencialmente lesiva, devendo, então, ser apresentadas garantias de que tal ação não será nociva, antes de sua devida autorização. Então, aqui há uma requisição de ônus da prova, né? Então, aquela empresa, para obter a autorização de comercialização, por exemplo, daí eu trago de sementes transgênicas, ela seria obrigada a provar às autoridades que tal semente ela não apresentasse qualquer risco para o ambiente ou a humanidade. A função, então, da precaução não é fornecer ou requerer garantias de ausência de risco, mas sim trabalhar para diminuí-los, né? E uma das questões que eu estava pensando, e até assisti um vídeo sobre a questão de Brumadinho e Mariana, né? Que poderia se pensar num princípio da precaução, em que eles fazem um estudo, né, para dizer quais são os impactos, por exemplo, dessas barragens naquela localidade. Mas eles não pensam, por exemplo, ou as empresas, na verdade, que fazem esses estudos, eles são pagos pelos próprios empresários. E há uma forma de cobrança para que seja liberado, né, para que esses estudos eles sejam realizados, e não de forma clara, dizendo todos os riscos, por exemplo, que essa atividade possa ter, porque há um intuito econômico por trás da liberação de uma barragem, né, para que possa, enfim, que teve da Vale. Então, há esse objetivo de que libere, né,
a utilização desse espaço nesse sentido. Mas eles não colocam em observação, por exemplo, todas as famílias que são impactadas ou que podem vir a ser impactadas. E aí até estava lendo um estudo sobre isso, que a quantidade de empresas, né, que utilizam como a Vale, né, que fazem esses estudos. Apenas 4.200 e poucas, e apenas 45 apresentavam potenciais riscos. Mas a Vale, por exemplo, ela não estava nessa lista. E mesmo assim, um dano, né, tanto em Mariana quanto em Brumadinho, ocorreu. Então, talvez a gente não consiga né, dar essa dimensão do quanto é importante, né, o princípio da precaução, de acordo com o autor, ele não vai cumprir essa finalidade, né, e aí ele diz que diz o autor que as pessoas elas são induzidas a ver o problema de forma estrita e não abrangente através da precaução. Então, nessa forma, não é possível negligenciar ou ignorar alguns riscos que efetivamente são presentes e que quais seriam então os motivos que levariam as pessoas a acreditar no princípio da precaução? A importância da proteção contra os riscos à saúde, ao meio ambiente, ainda que sejam remotos, né? A necessidade de se cuidar de efeitos colaterais indesejados provenientes de mudanças tecnológicas, bem como a necessidade de se assegurar que países ricos paguem uma justa medida para assegurar as condições do meio ambiente e reduzir os riscos nessa esfera. E ele diz que o princípio da precaução é um meio cruel de promover esses objetivos, que deveriam ser perseguidos diretamente. E a ideia dele não é sustentar que o princípio da precaução ele conduz a direções erradas, mas ele entende que, se adotadas sem ressalvas, vai conduzir a direção alguma, né? Que não vai ter um objetivo, não vai alcançar um objetivo de forma específica. Da mesma forma e foi uma das coisas assim, que eu senti falta na leitura, é que eu não consegui encontrar, né, ele não dá uma alternativa para o princípio de uma forma clara o que se poderia fazer. Mas ele diz, né, que o posicionamento dele é endossado ou tem como fundamento, como pano de fundo, o posicionamento de Aaron Windavsky, que é um cientista político com especial interesse na regulação de riscos e que também rejeita o princípio da precaução. E para Windavsky, a noção de precaução ela deve ser abandonada e substituída pelo princípio da resiliência, baseada na compreensão de que a natureza e as sociedades elas são capazes de incorporar até mesmo fortes impactos e que os perigos atuais, portanto, menores do que os medos. Além disso, ele diz que o sistema racional de regulação dos riscos, sem dúvida, exige que se tomem precauções, mas não adota o princípio da precaução. Esse é um tema que eu achei assim, ele bem complexo, não é algo muito fácil, até o posicionamento do autor. Mas aí eu fiz algumas pesquisas, então, para ver se utilizasse o princípio da prevenção ao invés do princípio da precaução. E aí isso foi uma dúvida e uma busca minha, né? Que se fosse a partir da prevenção, a ação que visa evitar um dano ou coibir
um risco que se afigure certo ou confirmado. Impõe a curto prazo, diante de alto grau de segurança por parte da ciência, ao afirmar a possibilidade de um dano ao meio ambiente e à saúde dos indivíduos. Por exemplo, aqui é uma restrição pública, um exemplo seria a restrição pública ao consumo de cigarro. Já no princípio da precaução, se lida com, em termos de longo e longuíssimo prazo, ao se deparar com uma possibilidade incerta de dano. E aqui se vislumbra um risco que a ciência não consegue nem poderia compreender. Então, foi mais ou menos as observações que eu fiz sobre o tema, bem sucinto, assim, bem raso, mas apenas para que depois talvez a gente possa discutir mais e, enfim, professor, fazer algumas considerações. Muito bem, Cláudia, muito obrigado. E eu recortei esse texto para chamar a atenção de vocês para um aspecto que me parece extremamente importante. E a Cláudia, que bom que você foi buscar a diferença, pelo menos que trabalhamos nós aqui no Brasil, entre prevenção e precaução. Eu tomo medidas preventivas quanto a perigos que conheço e eu tomo medidas precautórias quanto a riscos prováveis, concretos ou abstratos, mas que em alguma medida não os conheço bem ou simplesmente os desconheço. Ótimo. Mas recortei especialmente para chamar a atenção de vocês para o fato de que prevenção e precaução, embora no nosso texto constitucional digam respeito apenas à questão ambiental, o direito ambiental é um direito que atravessa todos os outros campos do direito, porque ele tem a ver com a vida. É o meio ambiente do trabalho, é o meio ambiente natural. As cidades têm uma pegada ambiental que a gente não pode desprezar, que a gente não pode ignorar. E no frigir dos ovos, nós, afinal, a quem serve o direito? O direito serve à pessoa humana. E é evidente, numa aula sobre vulnerabilidade, quando eu penso na pessoa humana, estou pensando, claro, na gente, mas não tenho dúvida que estou sempre pensando naqueles que não podem estar protegidos dentro das suas casas nesse momento. Aliás, muitos sequer têm uma casa para protegê-los. Ora, pois, então é importante a gente pensar sobre esses aspectos. E esse texto tem uma frase lá no finalzinho que me chama muito, muito a atenção. Ela toca na seguinte questão. Uma compreensão das dificuldades envolvidas na aplicação do princípio da precaução aponta para a importância de se superarem as limitações cognitivas, garantindo que as pessoas tenham uma noção mais completa e não limitada do que está em jogo. Aqui, e é evidente, estamos falando de um mesmo autor, ele busca no texto anterior apresentado pela Gabriela alguns aspectos bastante importantes ligados à racionalidade humana e, consequentemente, por sermos demasiadamente humanos, das nossas vulnerabilidades. E continua o autor dizendo que o resultado deve ser a redução das distorções cognitivas e o estabelecimento sensato de prioridades. O que precisamos fazer? Como vamos proteger? Um esforço em produzir uma análise ponderada do universo de perigos a que estamos expostos também contribuirá para a diminuição do risco decorrente da manipulação de determinados grupos. E é claro, aqui o assunto principal no texto diz respeito à geração futura e à geração atual. Mas eu posso trazer um outro exemplo que passei amanhã discutindo com colegas professores que vivemos em algumas cidades de proibição de aquisição de produtos acima de determinada quantidade. Um colega da região centro-oeste estava indignado porque no seu estado havia sido imposta a limitação de aquisição de determinados produtos a um determinado número. E dizíamos, alguns de nós, a eles, mas hoje é perfeitamente aceitável que limitemos a compra de produtos. E exatamente porque o comportamento de alguns destoa da solidariedade é que eu preciso impor solidariedade limitando a aquisição. Se nós temos problemas de distribuição hoje, pequenos felizmente, mas temos.
Eu não sei se vocês foram ao supermercado durante esses dias de quarentena, mas alguns produtos não estão à disposição, né? Felizmente, poucos produtos, mas alguns produtos não estão à disposição. Outros têm a sua quantidade limitada. Sim, isso impõe deveres ligados à solidariedade, que, quer me parecer, segue na Constituição. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, que trata de práticas abusivas, permite a limitação desde que tenhamos uma justificativa. E essa justificativa me parece plausível. A distribuição não tem funcionado como a gente gostaria, estamos numa situação excepcional, logo, cada pessoa só pode levar determinada quantidade de produto. É claro que eu tenho um problema hermenêutico que se põe aqui. E a reclamação deste colega que criticava a medida partia do fato de que, na casa dele, não sei se fato ou fantasia, havia 14 pessoas. E é evidente que impor restrição para uma pessoa que vive só ou para um casal, double income, no kids, vai ter um efeito prático. Impor esse tipo de restrição para alguém que vai ao supermercado fazer compras para 10, 12 ou 15 pessoas, vai ter um outro efeito prático, é evidente. Se estabelece, portanto, mas isso se dá em qualquer regra, um problema de ordem hermenêutica. Como ler esta restrição? Os produtos estão sendo limitados por pessoa que vai ao supermercado ou por pessoa que pertence àquela família? E, enfim, qual a melhor forma de criar esse tipo de limite? Mas o problema, me parece, é intimamente ligado ao texto que foi apresentado pela nossa gentil e sempre simpática Cláudia. Cláudia, obrigado. Você conseguiu decodificar bastante bem o texto, como a Gabriela. De imediato, Marcela, a palavra é tua. Obrigado também por ter se preparado, por trazer aqui certamente algo de novo para a gente. Eu não vou compartilhar as minhas anotações porque eu estava no outro computador, eu estou com os dois ligados aqui, então depois eu até posso mandar as minhas anotações a respeito, mas enfim. O título do meu texto é O Deficiente Visual e a Escola, um estudo etnográfico sobre a perspectiva da pesquisa transformativa do consumidor. E aí são dois professores, professor Pedro e professor Nelson, da Bahia, outro da Paraíba, e eles fazem um estudo do marketing, né? E eles dizem que não está só ligado à satisfação e à lealdade dos clientes, mas também no foco, eles têm foco na facilitação do acesso das pessoas a bens de consumo. Então, eles trazem que foi criado um movimento de pesquisa sobre o consumo, levando em conta a crise econômica mundial, entre outros fatores, e essa pesquisa transformativa do consumidor, que mais além eu vou explicar o que Quintais significa. E busca compreender os efeitos do consumo no bem-estar das pessoas de forma impulsional, resultar em ações relevantes. Foi dado foco às pessoas com deficiência, o que havia sido pouco explorado até o momento. Eles trazem que não tem estudos em cima disso, né, do consumo em cima desse nicho de pessoas. A pessoa com deficiência ela é considerada vulnerável na relação de consumo devido ao resultado da sua interação com o contexto ambiental. Um dado interessante que 17% da população é portadora de deficiência visual. E na esfera educacional, ainda que os diversos dispositivos legais tenham sido desenvolvidos, ainda não é suficiente para garantir o acesso pleno. Uma das questões assim que fica muito forte é a capacitação dos profissionais e a estrutura física. E ambas melhorias elas estão ligadas à prestação de serviço e devem ser alvo dos pesquisadores de marketing. Então, até o momento, as pesquisas existentes tiveram foco no ensino superior, o que contrapõe a situação de 9 anos de ensino básico. Então, a gente tem foco para um ensino de um período curto da vida, né? E os 9 anos de ensino básico ainda não foram contemplados nisso. E eu achei assim, fiz uma anotação até assim que ele coloca as pessoas normais, mas eu acho tão
complicado tu dizer normal, né? Foi o sentimento que eu tive. Como eu venho da área da educação, a gente tem muito isso de educação especial, e aí tu coloca que é normal porque tu faz o contraponto. Então, os outros são anormais? Não, não são. Então, tem algumas questões ali de adequação de linguagem que eu acho que não ficaram muito boas, mas enfim. Então, a preocupação em criar um ambiente propício para a aprendizagem nos anos de maior aproveitamento para a criança, no geral, não é o foco ainda dos pesquisadores. Está focado lá no ensino superior. E aí o texto considera um fortalecimento dessa pesquisa para compreender o consumo dessas pessoas no bem-estar geral delas. A representatividade da pessoa com deficiência na sociedade brasileira, predomínio desse estudo, ele encontrou mais teoria, mais alicerce na área da educação do que em outras. E tem outros 4 objetivos específicos que eles querem investigar as práticas de consumo das pessoas com deficiência visual, usufruírem de serviços educacionais, verificar o papel dos familiares, da comunidade, das ONGs em relação ao comportamento do consumo dos deficientes visuais, identificar as pressões e os estados de vulnerabilidade de consumo vivenciados por essas pessoas e compreender a percepção dos alunos sobre o consumo de serviços educacionais. O que é a pesquisa transformativa do consumidor? Ele é um movimento de pesquisa que tem como escopo incentivar e apoiar e divulgar as pesquisas que primam pelos benefícios, bem-estar e a qualidade de vida dos seres humanos afetados pelo consumo no mundo. Eles desenvolvem estudos com foco em melhorar a realidade de vida dos objetos de estudo, lançam um novo olhar sobre o consumo. Então, eles voltam assim, no texto bastante a lembrar o que tem diversos estudos sobre vulnerabilidade, que esse é só mais um raminho que foi tirado, né, para dar um enfoque. Esse trabalho, ele relata inúmeras adversidades no mundo que as pessoas com deficiência visual têm por não terem ambiente, seja físico ou virtual, adequado para suas necessidades. Também a questão da maioria das pessoas não estarem habituadas com diferenças e causar alguns comportamentos inconvenientes por estranhamento, como idas a restaurantes, né, caminhar na rua, entre outras. As pessoas com deficiência acabam buscando ajuda de terceiros para conseguir se inserir no mundo, utilizando também outros sentidos. Então, principalmente a memória e a audição são mais trabalhadas para a pessoa conseguir se colocar no mundo. No que tange à educação, primeiro nós tivemos um momento total de segregação, com a criação das escolas especiais para pessoas com alguma deficiência, e com o avanço dos estudos, verificou-se que com adaptações e reabilitações, a escola regular poderia receber esse público. Então, o que a gente tem hoje é uma tentativa, né, de adaptação e reabilitação de algumas coisas para a escola regular. E essa inclusão proporciona maior interação entre os diferentes tipos de pessoas existentes, porque todo mundo é diferente, né? Não tem uma padronização, ninguém é igual. Então, seria só mais uma característica de pessoas, ponto. Então, esse movimento depende de engajamento dos gestores, tanto públicos quanto privados, porque há necessidade de capacitação e adaptação inclusiva dos espaços, objetos, material de apoio, e até mesmo do linguajar utilizado para abranger a todos. Um professor bem capacitado tem a noção dos materiais ideais para a especificidade do aluno. E eu acho que dá para abranger um pouco mais, né? Um professor bem capacitado, não só para a pessoa com deficiência visual. Um professor bem capacitado, ele vai entender todas as outras diversidades que os alunos estão tendo dentro de sala de aula. Né? Seria o mundo ideal, tá? Eu grifei aqui, depois eu posso encaminhar as minhas anotações. O que nós encontramos hoje na escola é bem diferente, a pouca capacitação da diversidade, a pouca capacitação no geral, né? Mas para a diversidade um pouco maior, significa que muitos professores e os demais componentes do processo educacional do aluno não conseguem trazer os materiais que dão conta da necessidade do aluno. Nesse caso aqui seria a adaptação para Braille, o aumento de letra, né? Quando a gente fala em deficiente visual, pessoa com deficiência visual, não só o cego, mas tem pessoas com baixa visão, e aí tem uma infinidade de questões no meio, que ajudaria, então, o processo de aprendizado desse aluno. Na pesquisa que eles fizeram,
Eles adotaram como procedimento metodológico o paradigma interpretativista, que busca entender a ação humana, e o método etnográfico crítico, uma pesquisa qualitativa com foco no comportamento do objeto de estudo, buscando contribuir com esses estudos transformativos sobre o consumo e trazer a contribuição da comunidade de pessoas com deficiência visual para com os pesquisadores. A pesquisa se deu numa ONG em João Pessoa, na Paraíba, que oferece serviços educacionais como orientação, transcrição para Braille, reforço escolar na leitura e escrita comum em Braille. A instituição foi responsável por ensino fundamental durante décadas, mas com a mudança das leis e a inclusão das pessoas com deficiência na escola regular, seu trabalho hoje serve de apoio. Eu entendi esse apoio como um contraturno, porque a gente sabe que existe a escola regular, e aí no contraturno quem precisa de um acompanhamento mais específico vai. A inserção do pesquisador se deu como professor voluntário num setor itinerante, onde realizava o reforço escolar com leitura comum em Braille. Então, foram 6 etapas: entrada de campo, a primeira coleta, que foi observações primárias, segunda coleta, mais observações participantes e algumas entrevistas narrativas. Foi feita uma análise de dados preliminar, terceira coleta, depois análise dos dados. E aí, sobre essas etapas, ele colocou que foi importante primeiro contato para compreender as gírias, os significados atribuídos à postura, à linguagem. Na secundária, ele já conseguiu se ater mais ao objeto de estudo, foram feitos dentro de diversos ambientes, anotações via smartphone, bem organizadinhos para ter uma coleta de estudos de informações mais densa. Foram 16 alunos, 93 entrevistas ao todo, e num dado momento foi vista a necessidade de também entrevistar os pais. Trouxe essa contribuição. O que foi visto? Que a maioria não se encontra na série de acordo com a idade dos alunos, né? Eles têm uma discrepância. Alguns por não começar no tempo certo e outros por já ter repetido de ano. E uma das questões que eles trouxeram dentro da pesquisa, que desses 22 funcionários que a ONG tem, 10 têm deficiência e alguns já foram alunos da ONG. Então, o pessoal continua o trabalho, né, que já foi aluno deles. Então, o roteiro de pesquisa deles, a vulnerabilidade do consumidor e a atuação do deficiente visual enquanto consumidor. Também serviços educacionais para o deficiente visual. E daí depois, claro, nas entrevistas com os pais, fizeram uma percepção em relação aos alunos que vêm, né, os alunos videntes, cobranças de taxas extras, escolhas de escola e decisão de abandono. E daí depois, claro, foram feitas as análises de tudo aquilo que veio. Então, o que foi abordado? Primeiras experiências na escola, que veio muita questão de medo da criança não ser inserida, escolas que colocam como empecilho as taxas, porque algumas escolas particulares entendem que como um aluno com algum tipo de especificidade, como a deficiência visual, ele precisa de um monitor. E a escola, ela não... Muitas escolas ainda fazem isso. As escolas não acreditam que isso seja obrigação delas ter alguém. Então, elas obrigam os pais a contratar uma pessoa, né, para ficar ali junto com a criança. Então, é uma taxa extra e também em relação aos outros materiais que vão ser necessários, que acreditam que vão ser necessários. Isso mais aplicado na particular e na escola pública a falta de vaga. Então, a gente já tem aluno assim, não dá para aceitar 2, 3, enfim. Deixa eu ver o que mais. Tá. Adaptação, assim, então, as primeiras experiências sem a família por perto, eu imagino, eu não tenho filhos, mas os pais que têm a primeira inserção da criança na escola já geram um medo. Aí tu tem um filho que tem alguma questão um pouquinho, né, diferenciada. Isso é uma das questões que veio bastante nas entrevistas. E a família se sentia angustiada pelo contato que podia ser desafiador e tudo mais. E isso... se vê que a importância de ter um pessoal capacitado para lidar com o aluno.
Então, foi também dito alguns casos de hostilidade e exclusão, né? Não aparece muito e os autores colocam que isso se deve provavelmente à vergonha dos entrevistados em relatar. Eles falam muito pouco assim, dia a dia na escola, o relato das amizades que ajudam nas tarefas, então acaba que os alunos mesmo se ajudam. E só teve um relato que o aluno tinha um acompanhamento de um monitor, mas não foi informado se é alguma questão pública, se é escola pública ou particular, então não tem essa questão de se é pago por fora ou não. Adaptação de material, porque eles têm ali a adaptação de material para Braille, ampliações. E o estigma aparece um pouco nas escolas, o estigma do baixo rendimento, que leva muitas escolas a não querer o aluno com alguma deficiência, porque eles acreditam que influenciaria muito nos índices gerais. Responsabilidade do professor de buscar a formação por fora para dar conta das necessidades do aluno, isentando a escola ser fundamental. Então, o professor vai buscar para vir preparado, não que a escola proporcione isso. E os gastos para ter uma... Eu me perdi aqui olhando, desculpa. Os gastos das particulares em se adaptar para ter os alunos com algum tipo de deficiência para poder oferecer um ensino de qualidade. Falta de profissionalismo, desrespeito às leis que garantem a inclusão de forma plena. As relações positivas que foram relatadas são baseadas na ajuda e as relações negativas relatadas baseadas na vergonha e na ignorância de serem maltratados, entre outros. Foi também claro que a conscientização da família no papel de ajudar o desenvolvimento do aluno. Tinha casos de pais fazendo as tarefas, né, que estavam falando assim, a real desenvolvimento do aluno. E outra questão que ficou, a desmotivação das atividades físicas por medo de se machucar, utilização das redes sociais para a troca de informações com o intuito de conhecer, que dá um suporte positivo emocionalmente. E aí eles colocaram a questão das ONGs como fonte primária de informação sobre deficiências, suas verdades e os mitos. Também como espaço de acolhimento, de calma, de conforto, de abertura para se pensar nas possibilidades da pessoa com deficiência. E teve uma parte que eu achei muito interessante, que é proporcionada por essa ONG, que são as aulas de AVD, que são atividades da vida diária, que são atividades para tornar a pessoa com deficiência mais autônoma. Então, utiliza talheres, calça sapatos, a bengala, coisas do dia a dia, que a gente às vezes acredita que as coisas são aprendidas de qualquer maneira, mas tem coisas que precisam ser ensinadas porque é um mecanismo diferente que a pessoa tem, né? E o estímulo da criatividade e da resiliência. Fica claro que a deficiência visual não impede o grupo de consumo de se vestir bem, de cuidar da aparência, de valorizar as experiências de consumo e marcas específicas de produto. Eles colocam que há falhas no serviço educacional desde o processo de matrícula, entende durante o contato dos alunos com professores, durante o contato dos alunos com professores e demais agentes educacionais. Aí lá pelo final, eles colocam que há uma necessidade de estudo mais aprofundado, oferecer um olhar sobre o serviço de educação da pessoa com deficiência no ensino fundamental. Eu fiquei aqui nessa parte um pouco receosa, porque, assim, foi estudado dentro da ONG, e eu acho que a ONG é muito positiva, porque ela traz muitas informações, mas eu queria ter visto, sentir falta, e até não consegui procurar, porque eu tinha algumas outras coisas para fazer. Mas como se dá dentro, como seria essa pesquisa se ela fosse uma inserção de pesquisador dentro de uma escola regular, que é diferente, né? Então, eu senti, parece que eu esperava que o artigo fosse nesse sentido, e ele foi para a ONG. A ONG, a gente sabe que é um espaço diferenciado, mas ainda assim, eles colocaram assim para fazer o fechamento, que ficou claro, receio de entrada no mundo educacional, né, visto que a maioria tem algum tipo de atraso em ser feita a matrícula, e ali tem alguns depoimentos dos pais colocando por quê. E isso gera discordância em relação à idade ser aconselhado, e, enfim, eu coloquei aqui até
uma observação que tem outros estudos dentro da área educacional para explicar o porquê. A falta de acolhimento de algumas escolas, seja na aceitação da matrícula ou na disponibilidade de profissionais e equipamentos adequados, mais a cobrança das taxas extras, o que caracteriza a vulnerabilidade do consumo, porque essa criança ela tem que estudar. Então, olha a quantidade de coisas que a família se torna vulnerável para fazer garantir um direito que ela tem. Né? Percepção do aluno sobre o consumo dos serviços educacionais, que pode ser positiva, né, e ajudar a autonomia, ou pode ser negativa, que desestimula o seu desenvolvimento. Então, criam diversas barreiras em cima disso. Mais uma vez, eles colocam assim a questão das teorias mais ligadas à educação do que ao marketing, mas que eles tentaram ao máximo fazer a ligação entre ambas para estabelecer quem são os sujeitos consumidores e os seus hábitos no campo de consumo educacional, e acho que foi aí que eu senti mais falta disso ter sido feito dentro de uma escola regular. E, enfim, o estudo foi distribuído por todas as ONGs e escolas, né, que trabalham com pessoas com deficiência de João Pessoa. Foi chamada a atenção da necessidade de diálogo para fazer o acolhimento, tanto do aluno quanto da família, e enfatizado muito que isso não exige um aporte financeiro, mas sim uma sensibilidade de todo mundo que está envolvido no processo educacional. E foi feito meio que um apelo, assim, no final, de chamar novos estudos para o consumo de pessoas vulneráveis, tendo como objetivo o seu fortalecimento frente ao mercado de consumo, porque as pessoas consomem, e aí o que a gente faz com elas, né? A gente também tem que adequar a linguagem de todo o mundo do consumo para elas, né? E acho que é mais ou menos isso, assim. Muito bom, Marcela. Gostei bastante. Quando eu selecionei os textos, eu imaginei e pensei em permitir um movimento autopoético, diriam os sistêmicos, quer dizer, como esse pequeno microsistema se auto-organiza. Eu tinha certeza que você elegeria esse texto porque diz respeito à tua área de atuação, de formação também, não é? Que é a educação. Tanto que você traz críticas bastante pontuais. Gosto também do cuidado que você tem com pessoa com deficiência, afinal a pessoa vem antes, não é mesmo? Não é deficiente, mas é pessoa com deficiência, porque a pessoa é mais importante. O texto, também... professor, eu faço assim a crítica porque o texto ele se perde muito, e aí eu fui até conversar com o pessoal que dentro da URGS tem um projeto Incluir, que é o pessoal que faz o suporte para toda a universidade, seja transformar material em braille, seja marcar horários para leitura, né? Porque tem alunos que precisam de leitura, precisam de acompanhamento, então isso dentro da URGS, que foi que eu acompanhei, porque uma das minhas melhores amigas é desse projeto. E aí eu fui perguntar assim, tipo, ô Thaís, olha só, como é que se coloca esses termos, né? Tá certo, não tá certo? Daí ela me trouxe uma questão não histórica, assim, mas com, olha, até tal ano se dizia assim, depois começou a se dizer assim, não tá adequado ao que a gente entende como justo o jeito que está sendo colocado aí, porque da primeira pessoa não é simplesmente a deficiência, né? A deficiência em si não é a deficiência que marca ela. Ela é uma pessoa, ela só tem uma diferenciação. E, para além disso, isso já está posto normativamente, porque tanto a Convenção de Nova York como a nossa lei de proteção da pessoa com deficiência, o nosso estatuto, já trabalham com a terminologia mais adequada. E a justificativa é exatamente a pessoa é mais importante. Tá? Mas recortei esse texto também porque é um tema que me chama a atenção, e que já construí numa pesquisa de pós-doc que foi feita comigo pelo professor Lucas, um artigo eu posso compartilhar com vocês depois. Se alguém tem interesse, me peça, que na primeira sobra de tempo eu digitalizo, eu não tenho ele digitalizado, mas eu posso fazê-lo, que explorou um julgado no STF, e quando você chamou a atenção para taxas extras, eu consegui entender perfeitamente taxas extras por conta
daquela deficiência particular e de todo o entorno, né, que isso acaba acarretando em alguma medida de cuidadores e etc. Porque em algum momento da vida esta pessoa com deficiência visual vai ter menos autonomia que outras pessoas, talvez ela venha a ter o mesmo grau de autonomia em um dado momento, mas em alguma circunstância, em alguma questão pontual, ela vai ter, talvez não tenha tanta autonomia por conta do contexto que a cerca, né? Por conta de padrões de normalização que são socialmente impostos, e aí a gente tem que ler o Foucault para entender essa ideia do que é normal, de quem é normal. Isso é construção social, né? Normalização. Mas esse estudo do professor Lucas explora a tentativa das escolas particulares de cobrarem taxas diferenciadas de pessoas com deficiência por conta desta rede de apoio também necessária na oferta do serviço. E quando ela chega ao STF, o professor Fachin vai dizer, opa, espera um pouquinho, isso não é possível. Esse é um julgado que vale a pena ser conhecido por todo mundo, né? Eu não sei se a Marcela conhece o julgado, acredito que o texto não conheça, mas é um julgado que merece ser conhecido por todo mundo, porque ele é poético. E o texto específico que a Marcela nos trouxe, que conseguiu decodificar muito bem, e percebam que eu já deixei bastante claro que essas taxas extras não podem ser cobradas, pelo menos por parte da escola, para receber alunos com deficiência. A ideia é incentivar a pluralidade, o pluralismo, a alteridade. Mas o fato é que esse texto foi recortado, e eu espero que isso tenha acontecido para chocar. Porque quando a gente pensa em vulnerabilidade, bom, todos os consumidores são vulneráveis. Aliás, eu não pretendo falar muito sobre isso, porque o texto que acabei de compartilhar com vocês, especialmente para quem não conhece, mostra a minha clara percepção do que é a vulnerabilidade no universo do direito do consumidor. Mas quando a gente pensa em vulnerabilidade, a gente está olhando em nó para nós vulneráveis, né? A nossa vulnerabilidade econômica, a nossa vulnerabilidade técnica, a nossa vulnerabilidade talvez jurídica, a depender do contexto específico, as nossas vulnerabilidades comportamentais, e nos esquecemos normalmente que há pessoas muito mais vulneráveis que cada um de nós que divide esse momento, que divide essa sala. Obrigado, Marcela. Gostei muito da tua exposição, tá? Muito mesmo. Que bom que você me procurou naquela tarde para tomarmos um café. Que você siga motivada a trabalhar comigo. Vou ter muito prazer. Por fim, eu não vou dizer que é a nossa cerejinha do bolo, porque ele vai ficar chateado, mas o simpaticíssimo e comprometido Matheus também me alegra. Eu, particularmente, Matheus, não gosto de trabalhar com homens, mas, enfim, se tenho que fazê-lo, vamos trabalhar bem. E, felizmente, você até hoje não me decepcionou e eu sei que vai seguir desse jeito. Obrigado pela possibilidade de dialogar contigo, tá bom? A palavra é tua. Bom, o meu texto, ele é o texto em espanhol e ele trata da avaliação econômica e mercantilização da água para o consumo humano no Estado do México. E ele complementa esse texto que eu mostrei aqui no vídeo, que é de um autor muito caro a todos nós, que ele fala da vulnerabilidade em 7 cores. E a quinta dessas 7 cores é algo que ele chama da dimensão legislativa e política da vulnerabilidade, que nada mais é, pelo menos na minha compreensão, do que a indevida e exagerada inserção do mercado no direito. O que acontece? E aí, trazendo já para o texto sobre a mercantilização da água, que, falha minha, esqueci de dizer, é do professor David Iglesias Pinha, que é professor e pesquisador da Universidade Autônoma do México, e ele fala sobre a água ser um recurso, e ele é um recurso humano, um recurso ambiental utilizado pelos humanos, que ele é muito importante como indicador de nível de bem-estar social. E ele traz uma série de dados e números que, para mim, são bastante relevantes. Eu gosto de números e dados, mas que, para a aula, a ideia por trás dos números são mais importantes. Então, depois, até alguns dados eu cortei da apresentação, que não
são tão relevantes, e alguns eu trouxe para exemplificar. Mas alguns números importantes que ele menciona é que em 2006, 1,1 bilhão de pessoas não tinham acesso à água potável. No México, que é o objeto de estudo desse artigo, o número é de 12 milhões, e esse problema, especificamente no México, ele é atribuído ao crescimento populacional descontrolado, alteração climática, padrão de consumo e condições de infraestrutura sanitária, além, claro, do desperdício que tem sob esse aspecto, ele tem um impacto menor. E aí, o que ele aponta como um grande problema? Ele aponta o seguinte: a água, ela é considerada, no México, um bem público, gratuito e puro. Ela é um bem natural, um recurso natural que pertence ao meio ambiente. E quando um recurso natural ele existe em abundância, ele é um recurso natural, mas ele não é um recurso econômico, ele é um bem livre, não está sujeito à avaliação econômica. No México, para que um bem natural, um recurso natural seja passível de avaliação econômica, ele precisa atender a 3 requisitos. Ele precisa ser finito, como a água o é, ele precisa ser vital, como a água o é, e ele precisa ser possível de reproduzir em escala industrial. E no caso da água, ela é. A gente consegue engarrafar a água e reproduzir a água potável para consumo humano, sem contar que a água é utilizada na maioria dos serviços industriais. Não consegue imaginar uma indústria que hoje não faça uso da água, nem que seja minimamente, mesmo para consumo humano. E aí, então, sob essas considerações e do ponto de vista da eficiência econômica, a água ela pertence, se nós considerarmos esses 3 requisitos, ela deixa de ser um recurso ambiental e passa a ser um recurso de consumo, de desenvolvimento de atividade econômica. Então, passa a haver a valoração econômica da água doce e ela cresce à medida que cresce a população e à medida que as atividades econômicas se expandem, de modo que a existência enfrenta uma série de fatores externos que são negativos e irreversíveis, como é o caso da escassez e de contaminação. E isso obriga o Estado a implementar uma política pública que torne a exploração, a distribuição e a utilização da água mais eficiente. Aí, as políticas públicas de acesso à água, elas são a base de análise de grandes problemas econômicos e sociais. Mas ela também se converte num grande elemento de geração de riqueza, de aumento da atratividade e de competitividade do mercado. Ele traz outro dado que eu gosto bastante de dados, eu já disse isso, que é sobre a argumentação sobre como que a água passou de recurso natural a eu vou chamar de produto, ele não usa essa expressão, mas usarei eu, que foi que em 1992 houve a Conferência sobre Água e Meio Ambiente. Ela foi realizada na Irlanda e chegou a seguir algumas conclusões, que é quanto a água ser um recurso finito, ele é vulnerável, ele é essencial para a vida, ele é essencial para o desenvolvimento, ele é essencial para o meio ambiente. Então, não tem como afastar a valoração econômica dele. E o principal argumento é escassez. Em 1992, constatou-se que apenas 0,7% da água disponível no planeta é adequada para o consumo de seres humanos. Isso implica reconhecer que cada ser humano tem, por ano, 700 metros cúbicos de água. Isso é de fato pouco. Só que tem um agravante, que essa distribuição foi feita de modo linear, como se todas as pessoas no mundo tivessem a mesma condição de acesso à água. E isso não é verdade. Aliás, não é nem perto disso. A distribuição da água, ela depende, se nós considerarmos só do ponto de vista de geografia, altitude e clima. Então, pessoas em lugares mais altos ou lugares mais secos têm muito mais dificuldade de acesso à água do que as pessoas que estão
em lugares mais planos ou que chove muito, por exemplo. Só que, e aí, qual foi o grande ponto depois de 1992 para o México? Em 1994, a opção política adotada foi de tratar a água de acordo com oferta e demanda. Eu vou até, para eu não falhar aqui. A Lei Nacional das Águas, é o documento chamado, que ele eliminou a prioridade da água e deixou que ela deixou de ser considerada um ativo natural e passou a ser considerada um recurso de mercado. Qual é o grande problema aqui identificado pelos autores e que eu compartilho? É que tu não pode utilizar os conceitos de economia para tudo, absolutamente tudo, em especial os recursos naturais cujo nós dependemos. O conceito de economia tem que estar misturado com conceitos ambientais e conceitos de direitos fundamentais e da vida, porque se pressupõe que os recursos naturais eles são valorizados independente de abundância ou escassez, mas sim da interação direta entre esse recurso e as partes. Isso do ponto de vista privado. Do ponto de vista de políticas públicas, é a taxação. Tu não pode taxar todo mundo da mesma forma, porque, de novo, vai ter gente com maior acesso à água de acordo com a geografia, mas mais do que isso, se tu colocar um valor linear na água, aquelas pessoas que já são mais pobres vão ter menos acesso ainda à água. A valorização monetária da água causa muitos conflitos, porque não representa o valor do uso ou o seu caráter renovável. O que determina o valor é o custo da extração, do tratamento, distribuição e do descarte. E do descarte o ponto é importante, porque o fato de não haver o descarte adequado torna a água ainda mais escassa, porque não tem como reutilizar. E esse é um problema bastante significativo no México. Sob a ótica da administração pública, então, essa avaliação vai se traduzir em taxa e pagamento pelo uso e pelo serviço. Só que os custos ambientais não são avaliados em nenhuma dessas situações, nem do mercado e nem do ponto de vista de administração pública. Não podem ser utilizados apenas os aspectos técnicos para o estabelecimento do preço ou da tarifa, mas também devem ser considerados os aspectos políticos e sociais. Como eu falei, aquelas pessoas que têm menos condições financeiras terão um acesso mais difícil à água potável. Isso é inegável. E o que aconteceu? Alguns países, levando em conta a dinâmica demográfica e o aumento da demanda por água, tanto para o consumo humano quanto para a atividade industrial e agropecuária, por exemplo, criaram mecanismos para definir o valor nominal da água. E qual foi a repercussão que isso teve? Subiu o preço. De novo, o preço foi elevado de forma linear. Eu vou ver se eu consigo colocar essa tabela aqui para a gente. Acho que é esta. Opa! Não é esta. Cuidado com o que você vai mostrar para a gente aí, Matheus, por favor. Agora eu me compliquei. Só um instante, por favor. O que vocês estão vendo? Países, preços por metro cúbico de água de consumo humano. Eu coloquei a tabela certa. Vocês podem reparar que nos primeiros 5 anos, entre 2005 e 2015, houve um crescimento absurdo do preço da água. E isso se deu em função destas políticas adotadas por esses países que se reuniram. E esse preço ele subiu porque foram utilizados os conceitos clássicos da teoria econômica. Claro, é perfeitamente compreensível, dá para entender quando se refere que sob o ponto de vista econômico, o preço elevado da água, ela é um bem que é finito e está escasso, pouca gente tem acesso e a demanda cresce. Se nós analisarmos só economicamente, é justificável esse preço.
Só que a teoria do desenvolvimento humano, ela refere que os bens básicos, como a água ou não podem ter um valor muito elevado porque precisa que o consumo seja garantido. Porque estes bens básicos, eles garantem o mínimo de qualidade de vida. Não é nenhuma qualidade de vida muito elevada. É um mínimo que a pessoa tem para sobreviver. Isso implica que os preços atribuídos à água como recurso básico para a sobrevivência humana precisam considerar e ser consistentes com o poder de compra de cada segmento social, de forma a garantir a existência do recurso e de bem-estar social. A OMS tem indicadores sobre acesso à água. O professor David, ou Davi, ele traz no texto. Abri aqui. De acordo com a OMS, pelo menos 5 milhões de pessoas morrem por ano em decorrência de doenças transmitidas pela água. Essa situação poderia ser evitada com melhoria sanitária e garantia de acesso à água potável. Outros dados da OMS são de que no início do ano 2000, 70% da população mundial não possuía água potável adequadamente. Sendo que, e aí o dado que é grave por causa da repercussão, 90% da população rural do terceiro mundo usa habitualmente a água, que não é água de qualidade, para o sistema de abastecimento das suas casas, o sistema de drenagem, e isso contamina solo e contamina alimentos. Isso significa que a água contaminada, ela é utilizada no plantio em 90% dos países do terceiro mundo. Só que, claro, não interessa a um país de primeiro mundo o aspecto da água, porque não é a eles que isso afeta. Só que os países de primeiro mundo compram alimentos produzidos pelos países de terceiro mundo. Então, ainda que não houvesse motivo para se preocupar com a qualidade da água, eu fosse egoísta o suficiente para pensar, eu, país de primeiro mundo, não preciso me preocupar com a água dos países de terceiro mundo, eu teria que parar de comprar de países de terceiro mundo, porque aquela água de baixa qualidade me afeta. E tem alguns agravantes. Em alguns países do mundo, além de ser imprópria, ainda tem pouca água, porque os lençóis freáticos, eles aos poucos vão sendo contaminados com pesticida, fertilizante ou algum produto químico qualquer. Quando consumida, essa água sem qualidade, ela gera muitos problemas para a saúde humana, diretamente. Em 1998, 2 milhões e 200 mil pessoas morreram só em decorrência de algum agravamento da diarreia. E desses 2,2 milhões, 1 milhão e 800 mil eram crianças com menos de 5 anos. No ano 2000, apenas 6 países do mundo tinham 40% da água total potável do planeta. E os outros que tinham esse recurso, eles têm todos de forma sazonal, porque em épocas do ano não chove, em algumas chove demais e não tem capacidade de armazenamento. Então, o dado é que cerca de 75% da população possui apenas 20% da água total. E até 2025, a estimativa da OMS é que 80% dos habitantes do planeta vão viver em condições de alta ou muito alta escassez de água doce para consumo humano, que é aquela água que a gente bebe e usa para higiene. Em 2005, mais de 80 países que abrigavam 40% da população mundial sofriam com escassez severa da água. E o número de pessoas sem serviço e saneamento adequados pode atingir 4,5 bilhões. Lembrando que em 2005 a população ainda não era de 6 bilhões, alguma coisa, ela era um pouquinho menor, mas então, se nós imaginarmos num universo de 6 bilhões de pessoas, 4,5 bilhões nos próximos 20 anos não terão água potável e nem saneamento básico, se continuar no crescimento previsto pela OMS. Por óbvio, as populações mais pobres, né, das periferias urbanas, elas são as que sentirão mais e que farão esse número
mais grosso. As condições tendem a piorar nos próximos 50 anos à medida que a população aumenta e que as perspectivas de mudança climática também não são boas. O problema climático ele é bastante grave na medida em que as regiões com maior problema hídrico para o consumo humano, que são a Europa Ocidental, a Ásia e a África, elas possuem a menor quantidade de água doce, elas têm grandes desertos, grandes problemas climáticos e possuem um crescimento populacional desenfreado e desregulado. O restante dos países não foge a essa situação, só que a um nível de reabastecimento mais adequado. Acontece mais chuvas, ele é lento, mas é mais adequado. Em alguns países da América Latina, como Equador, El Salvador e Nicarágua, por exemplo, a maior parte da população ela não só não tem água, mas também descarta de forma inadequada. E aí a água nesses países ela sequer é canalizada, não é tratada e, por óbvio, ela não deveria nem ser consumida dentro de casa, muito menos reusada, né? A reutilização. E isso implica, de novo, em maior escassez. A maior escassez aumenta o preço, só que a demanda por água não diminui. Além de ser importante para o consumo humano, ela é um importante elemento de higienização, e a higienização é um importante elemento de proteção da saúde. Então, à medida que as pessoas ficam doentes, a demanda por água também aumenta nesse sentido. Essa situação ela reflete que a distribuição da água é desigual entre regiões, naturalmente, por conta da geografia, e também por economia. Além disso, o crescimento sem planejamento dos grandes centros urbanos traz consigo a desigualdade social, porque as regiões com maiores recursos econômicos têm mais acesso à água, independente do custo social, econômico ou ambiental. Por outro lado, além da distribuição assimétrica desse recurso, a situação de escassez é agravada pelos níveis de consumo cada vez mais influenciado pelo estilo de vida associado ao processo de urbanização. Então, esse ponto é importante porque tu tem essa dificuldade com a demanda, o crescimento da demanda por conta da saúde, né? As pessoas mais doentes demandam mais água, higienização e tudo mais, só que o estilo de vida dos grandes centros também demanda mais água. Só que não há um problema no grande centro porque lá, não importa o custo da água, ele chega. Na periferia ou nas regiões mais pobres, é um grande problema porque não importa o preço da água, eles precisam dessa água, só que além de não chegar, quando chega ela não tem qualidade. No caso do México, uma das soluções encontradas foram os postos artesianos. 36% da população mexicana só tem abastecimento de água através desses poços artesianos. E essa forma de abastecimento ela constitui uma solução para a falta de recursos, só que ela também gera outros problemas, porque muitos furos diminuem o volume de água nos lençóis freáticos, especialmente nas áreas onde as chuvas são mais irregulares. Isso acaba descompensando a capacidade de recarga, e essa capacidade de recarga diminuída, ela tem impacto não só no fornecimento de água lá na ponta, mas também ela reduz a cobertura vegetal, a erosão do solo e afeta o desempenho da atividade, de outras atividades, como a agropecuária e até mesmo a indústria. Na área urbana, a solução é a mesma. Nas áreas urbanas do México, eles também fazem poços artesianos. Só que qual foi? Simplesmente não cavam um buraco no meio da cidade do México para tirar água dali. Eles vão para cidades da região metropolitana, periféricas, e fazem os poços artesianos lá e fazem a estrutura de encanamento chegar até a cidade do México. Qual é o grande problema disso? Além de afetar a zona periférica, há uma deficiência estrutural absurda. Não é de boa qualidade a estrutura que é montada para levar essa água da periferia até o grande centro urbano. E gera desperdício. Desperdício eleva o custo, torna a água mais escassa e a demanda continua aumentando.
A disponibilidade da água, então, ela virou objeto... ela virou objeto de disputa no México e tema de política pública. Isso implica, e isso se explica, aliás, pelo crescimento populacional e de habitações. Tem uma tabela que eu não vou tentar botar de novo ali, porque eu estou com muitas coisas abertas, eu estou com medo de botar a coisa errada para cima, mas uma que indica o crescimento populacional e o crescimento das habitações. E aí o que acontece? Entre 96 e 99, havia uma deficiência de água de 6 metros cúbicos por segundo no abastecimento. A demanda era de 38 metros cúbicos por segundo e só tinha 32 metros cúbicos por segundo disponível. Aí o governo mexicano fez um grande esforço, uma super campanha e super obras para que fosse aumentado o número de poços artesianos. E o que aconteceu? Houve realmente um crescimento da disponibilidade da água. O custo é extremamente elevado, porque tem o custo financeiro das obras, mas principalmente dos lençóis freáticos danificados. Só que não foi suficiente. Ainda havia uma demanda, aliás, uma carência de cerca de 100 litros por habitante por dia, em média. Imaginando que essa média é puxada para baixo nos grandes centros urbanos e na periferia ela é puxada para cima, porque essas obras elas atenderam principalmente os grandes centros urbanos e os grandes centros turísticos do México. Não há um problema em Cancún, por exemplo, com o abastecimento de água. Além da dificuldade de fornecimento, a escassez do recurso implica em aumentar o valor nominal que é atribuído. No último trimestre de 2014, por exemplo, o metro cúbico da água ele teve um custo médio de 7 pesos mexicanos por metro cúbico. O cálculo do valor levou em consideração a qualidade da água, a quantidade da demanda, a distância do local da extração até o ponto da disposição final, o tipo de atividade que prevalece no setor e a renda per capita. Isso de forma linear para toda a população mexicana. Qual foi a solução encontrada pelo governo mexicano? Ele criou 6 regiões geográficas e elas possuem valores distintos para o metro cúbico d'água. Qual é o grande ponto nessa divisão das 6 regiões? Ele não considerou questões sociais e políticas ou econômicas. Ele considerou dificuldade de acesso. Adivinha quem está com a água mais cara? Onde tu tem maior dificuldade de acesso. Quem mora lá? Então, não foi uma solução muito adequada. Outra grande dificuldade é a ausência da cultura do reuso. E aí, esse ponto, eu até, aí agora palavras minhas, eu entendo a dificuldade na cultura do reuso no México por conta do fato de que a água não é de boa qualidade e tu não tem estrutura para o reuso. Então, tu não pode ter uma cultura do reuso sem a estrutura para tanto. Se tu começar a usar, tu já tem uma água que não é boa, tu usa ela, deixa ela mais poluída, vai reutilizá-la, vai ter mais problemas. Então, é compreensível que isso também ocorra lá, mas que de fato é um problema. Quando tu há cultura de reutilização da água de forma adequada, a tendência é que o valor nominal do metro cúbico diminua, tendo em vista que há uma diminuição também da escassez, se tu consegue reutilizar. Qual é a conclusão que chegou o texto e com a que eu concordo? A transformação da água para o consumo humano de bem público em recurso nominal comercializado, ela está relacionada com a disponibilidade limitada, a qualidade da água e a demanda crescente. Só que a água ela é um recurso essencial para a manutenção da vida e da qualidade de vida.